Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Meu nome é Wellington Laureano, estou aqui no nosso canal Provérbios W, um canal destinado ao estudo da Palavra de Deus e também à observância de princípios as quais Jesus Cristo nos deixou como ensinamento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva. E se por acaso o estudo de hoje for relevante para você, que também possa ser relevante para outras vidas, outras pessoas que você conheça, peço também que compartilhe o nosso vídeo e ative aí o sininho, né, para que quando nós publicarmos aqui mais um vídeo sobre mais um estudo da Palavra de Deus, você também possa ser notificado a respeito. Hoje eu vou abordar um assunto que está muito em voga nos dias de hoje. Trata-se de economia. Eu não vou falar aqui a respeito de termos técnicos, ou isso ou aquilo. Mas o que seria, eu posso dizer, uma educação financeira, conforme alguns princípios da palavra de Deus. A Bíblia, primeiro você tem que crer na palavra de Deus. Se você crê, se você acredita que realmente ela é a palavra do Senhor, ela tem resposta para tudo aquilo que você acha que deva saber. E até aquilo que você não sabe. Tem muita coisa interessante na palavra do Senhor que não é como muitos dizem, é um conto, são lendas, são isso, são aquilo. Não, muito pelo contrário. A palavra do Senhor nos trata de assuntos extremamente relevantes e importantes que nos dias de hoje nós estamos vivendo. Não é um livro que precisa ser atualizado, como muitos aí apregou, mas ela está mais atual do que nunca, principalmente na nossa geração. O assunto que eu vou abordar hoje em dia se trata, podemos dizer, uma educação financeira na vida daquele que crê que o mundo espiritual gira em torno de si. Mesmo que você não acredite, mesmo que você procure viver algo assim de forma natural, o sobrenatural existe. E quando se fala de sobrenatural, não é igual aos filmes de terror, o sobrenatural. Mas o mundo espiritual, o mundo sobrenatural existe e Deus age usando o sobrenatural no natural que nós pensamos viver. Então hoje eu vou compartilhar com vocês aqui algumas situações em que finanças. Mas não se engane, eu não vou falar aqui de teologia da prosperidade, disso ou daquilo, faça isso que você vai... Não, muito pelo contrário. Posso dizer assim, alguns conselhos extraídos da própria palavra de Deus que podem ajudar você a ter assim um equilíbrio nas finanças. Eu falo isso porque eu também passo. Porque não é que eu esteja assim, tô bem de vida. Não, muito pelo contrário, eu também tenho os meus apertos financeiros e procuro utilizar alguns conselhos que a Bíblia nos dá assim para que eu possa ter uma vida financeira saudável. Porque tem muita gente aí que tá com a faca no pescoço, endividado, enrolado, boletos, faturas, isso, aquilo, o dinheiro não dá para chegar no final do mês e tal. E ele fala, eu sou dizimista fiel, sou ofertante na casa do Senhor. Amém, nós vamos tratar disso aí. Mas você não pode, meu irmão, não pode se resumir tão somente naquilo que muito se prega nas igrejas. Malaquias 3,10. Não se resuma tão somente a isso. A coisa é muito mais profunda, né, do que a gente imagina. Certa vez, Albert Einstein disse o seguinte, que os problemas econômicos, né, que nós enfrentamos hoje, eles não poderão ser resolvidos com o mesmo nível de pensamento que nos levou a ter esses problemas em primeira instância. Ou seja, para melhorar as nossas finanças é necessário pensar melhor do que no momento em que pensamos naquilo que nos levou a ter os problemas. O que acontece?
quando a gente faz um gasto excessivo ou entra numa dívida excessiva, nós pensamos de uma forma diferente. Então, que eu tenho que comprar, eu tenho que fazer aquilo outro. Então, antes de fazer isso, e para resolver agora o problema, a gente tem que pensar de uma forma melhor. Como eu vou fazer isso? Porque na hora de comprar é uma beleza. Nossa, tá barato, tá em... Mas agora tem que pensar como é que nós vamos pagar aquilo que adquiriu. E não adianta você ler livros de autoajuda financeira, seguir aqueles conselhos, e tal, seja só é pobre quem quer e tal, aquela coisa toda. O único que enriquece é o autor desses livros aí. E quem dá aquelas palestras, você pode, você consegue, pense positivo e tal. Cuidado, porque isso aí, não resolve não. E eu falo isso por conhecimento de causa, não que eu entrei nessa parada aí, mas eu conheço muitas pessoas que entraram nisso. Pode ser que uma ou outra deu certo, mas a grande maioria, deu certo não. Olha, em termos econômicos, o mundo inteiro hoje vive uma situação econômica difícil. Os países aí estão com problemas econômicos seríssimos. O nosso país também está. Mesmo que a economia esteja... Mas não estou aqui para defender viés político, ideológico, nada. Eu estou aqui para falar a respeito de Deus. Do que Deus pode fazer em relação às nossas finanças. Vamos lembrar, os Estados Unidos, economicamente, falando, de uma forma econômica, desde a criação ali das 13 colônias americanas, eles basearam seus princípios de uma forma assim na religiosidade, na mudança do ser das pessoas. Porque não adianta você querer fazer algo para que dê certo. Primeiro você tem que ser confiante naquilo que você acha. Quando os americanos começaram a basear e se tornaram a nação mais poderosa, mais fortemente econômica em termos mundial, eles basearam seus princípios dentro da palavra de Deus. Se você já teve a oportunidade de visitar os Estados Unidos ou não, vendo ali alguma coisa, os ícones, os monumentos, que contam a história, até na moeda americana está lá, In God we trust, ou seja, em Deus nós acreditamos. Isso faz o quê? Movimenta o pensamento. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para ter, não é pensamento positivo não, é acreditar que Deus está no seu negócio, Deus está na sua vida, Deus está no seu dia a dia. Por mais dificuldades que você possa ter, mas lembre-se bem que Deus estará ali para ajudá-lo, para aconselhá-lo. Mas você tem que deixar, você tem que acreditar, você tem que se envolver com esses negócios que Deus menciona, principalmente na sua palavra. Porque a maioria das pessoas, e nós, que nos dizemos assim, os crentes ou os cristãos, a gente desconhece ou não tem aplicado os princípios financeiros de Deus para as nossas vidas. Então, como eu falei no início, não é só Malaquias 3,10 não. Não fica só em Malaquias 3,10 não. Vai muito mais. É como nós aprendemos na igreja. O dízimo, ele protege as nossas finanças. E as ofertas, elas fazem com que as nossas finanças elas venham a ser mais abençoadas. Mas não fique só nisso, não. Tá? Porque hoje há dois sistemas econômicos funcionando. A economia de Deus e a economia dos homens. Mas é muito difícil o pessoal falar, Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não quer se envolver, ou é difícil a gente imaginar o envolvimento de Deus nas nossas finanças. Mas há sim o envolvimento do Senhor nas nossas finanças. Vamos falar assim, 3 razões que aqui eu procurei elencar, que nos fala a respeito disso, do envolvimento de Deus, aquilo, a parte de Deus em relação às nossas finanças. Primeira situação é a maneira como nós lidamos com o dinheiro. A forma como lidamos com o dinheiro afeta a nossa comunhão com o Senhor. Dá uma olhadinha na Bíblia, se você tiver aí, puder acompanhar. Está aqui no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas no seu capítulo 16,
no seu verso 11, onde diz aqui o seguinte: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem lhes confiará o que é verdadeiro? Olha, aqui Jesus ele faz uma equiparação da nossa vida espiritual com a maneira pela qual lidamos com o nosso dinheiro. Muita gente pega o dinheiro assim, é como se fosse assim, a falar, mas é como areia, né? É como areia, ele escorre das nossas mãos. Se nós lidarmos com o nosso dinheiro, entre aspas, o nosso dinheiro, de maneira apropriada, conforme os princípios contidos na palavra de Deus, a nossa comunhão com o Senhor Jesus será bem mais forte. Entretanto, se a gente não gerencia as nossas finanças de forma fiel, a nossa comunhão será afetada negativamente. Tem muita gente que enquanto está ali bem, não, eu estou bem, estou legal, tal, a conta bancária está ainda no azul, aí é glória a Deus, aleluia. Né? Mas aí quando dá um problema, quando a conta ela passa do azul para o vermelho, aí afeta a comunhão com Deus. Aí Deus não está me honrando, Deus não está... Olha, não pode haver isso. Olha, se vocês não são dignos de confiança em lidar com as riquezas, o que você está fazendo com o seu dinheiro? Ah, mas é lógico, eu não estou dizendo que você pegou o dinheiro, não tem que dar o dízimo, como muitos dizem, tem que ofertar, tem que fazer aquilo, tem que dar o dinheiro para aquilo. Não, você tem que ser honesto para com o Senhor, através das suas, entre aspas, riquezas. Você não pode deixar que as suas finanças, sejam elas boas ou sejam elas ruins, atrapalhem a sua comunhão, a sua intimidade para com Deus. Então, olha só, a forma como você lida com o seu dinheiro, entre aspas, né, que do Senhor ele é dono do ouro e da prata, afeta a comunhão com o Senhor. Porque eu tenho muito, não preciso muito assim de... eu tenho pouco, Senhor, minha mão. Não, a cada momento, a Bíblia nos ensina isso, né? Em tudo dai graças. Outro item que eu elenquei aqui foi, olha, as nossas posses, elas competem com o Senhor pelo domínio da nossa vida. Mateus 6, 24, vamos dar uma lida aqui, Mateus 6, 24. Diz o seguinte: ninguém pode ser escravo de dois senhores, pois odiará o primeiro e amará o segundo, ou desprezará o segundo e será leal ao primeiro. Vocês não podem ser escravos de Deus e do dinheiro. É aquela velha escolha que você tem que fazer. Ou serve a Deus ou serve a mamão. Você não pode colocar o dinheiro, a falta dele, acima da sua comunhão para com o Senhor. Porque eu tenho muito dinheiro e que não sei o quê. Eu falo, não é bem assim. Você tem que decidir. Vou dar um exemplo aqui. Na época das cruzadas, você vê, crente também é cultura, nós estudamos. Na época das cruzadas, que era aquela briga, aquela guerra que os cristãos da época, né, eles lutavam contra o domínio, a expansão dos mouros, a expansão do Império Muçulmano. Além dos exércitos, né, que cada um tinha, também eram contratados assim mercenários para lutar, né, as guerras religiosas. Mas antes eles deveriam ser batizados. Era uma exigência, né, do comando da igreja da época. Eram mercenários, não serviam a ninguém, mas eles tinham que ser batizados, já que era uma guerra santa, ou santidade. Né? E quando eles eram mergulhados na água, eles mantinham as suas espadas. É mais ou menos igual aquela ali, parecido um pouco, só que eles não mergulhavam as espadas, eles eram mergulhados conforme os preceitos, o batismo era por imersão, né? Mas a espada deles ficava do lado de fora. Simbolizando, Deus poderia controlar os seus corpos, mas não as suas espadas. Ou seja, com a espada ele fazia o que quisesse.
Ele matava, ele degolava, seja culpado, seja inocente, seja inimigo, seja amigo, mas a espada dele, quem controlava era ele. Não o seu corpo, que era controlado por Deus. E a gente faz isso aí, ó, eu falo muito, ó, tem muito crente que quando desce as águas, quando se batiza, as carteiras deles ficam do lado de fora. O crente batiza com a carteira do lado de fora. Não é porque você vai olhar isso, não. É um simbolismo, né? Fala, ó, quando for batizar, batiza com a sua carteira, porque você batiza tudo. Por que eu estou falando isso? Para dizer que quem controla a sua vida é Deus. E quando é para controlar a sua vida, quando nós acreditamos, quando nós, ó Senhor, a minha vida é tua, ó aleluia. Então deixa Deus fazer o controle da sua vida, conforme Ele quer, porque nós somos dele, não adianta. Sejam justos ou injustos, todos nós pertencemos ao Senhor que nos criou. Que nos criou. Né? E hoje, muitos crentes, né, quando batizam, a carteira fica do lado de fora, ou seja, Deus é o Senhor da minha vida, mas do meu dinheiro não. Assim dizem muitos. E esses muitos que dizem, por que tal? Porque não deixa Deus orientar. Às vezes vai fazer algum tipo de negócio, Senhor, eu posso fazer? Não, porque esse negócio vai comprar uma coisa, bom, mas vai comprar alguma coisa, tudo bem, mesmo que seja algo básico, algo essencial, necessário para você. Mas você já parou para perguntar, Senhor, será que o Senhor está nesse negócio? O verdadeiro servo, aquele que como diz, nós agora, quando a gente fala assim, não, eu aceito a Jesus como único e suficiente Salvador de minha vida, Salvador e Senhor da minha vida. Ou seja, aí nós passamos a ser deles. Confessamos com a nossa boca que tudo é nosso, nós já somos dele, mas quando aceitamos a Cristo, né, ou quando Cristo nos aceita, como alguns assim melhor entendem, acabou. Aí a nossa vida é dele. Há um livro muito interessante, é o e-book, né? Que fala, depois eu vou passar isso para vocês, né? Nunca mais pequei em paz, né? Com Cristo na minha vida, nunca mais eu pude pecar em paz. Ou seja, o autor elabora assim, depois que ele aceitou a Jesus, ele nunca mais teve facilidade para cometer os seus erros, os seus pecados. Ele até fala de uma forma até irônica, olha, aceitar Jesus foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque agora Cristo é quem manda. A vida, que ele fala, a pior coisa que fez na vida foi justamente isso, porque aquilo, como o apóstolo Paulo nos fala, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, eu faço. E com Cristo agora, acabou. Há dificuldade. Eu falo por mim mesmo. Quando eu vou fazer uma presepada aí, ixi, ó, é o que muita gente fala, bateu na consciência. Sei que Jesus tem poder, ó Senhor, me perdoa. Amém. Amém, porque Ele é um Deus amoroso, né? E glória a Deus. Mas então isso aí. Ou Deus é o Senhor da sua vida por completo, inclusive da sua carteira, ou não. Porque se Ele for só o Senhor da sua vida, mas não for da sua carteira, aí os problemas financeiros vão se avolumando. Então nós precisamos decidir. Ou é Cristo nosso Deus, ou é a nossa carteira que ficou do lado de fora quando a gente batizou. Lembrando, não estou dizendo aqui teologia da prosperidade, igual eu falei para vocês. E como esse é o nosso primeiro estudo, nós vamos aprofundar mais nos outros estudos a respeito disso. E você vai ver que até que eu posso ter razão. Agora, uma razão eu tenho. Cristo tem que ser o Senhor das nossas vidas. Então nós devemos servir somente a Deus e aprendermos a controlar as nossas posses conforme a vontade, conforme a orientação de Deus. Não é só a Malaquias 3:10. Não é que eu seja contra, não. Eu sou dizimista fiel, sou ofertante na casa do Senhor com muito orgulho, tenho sido abençoado, mas vez ou outra assim eu falei, que presepada. Ele precisa aprender prosperidade. Quando você fala assim, prosperidade, você vai ser próspero. Prosperidade é ausência de necessidade. Quando você não sente necessidade de alguma coisa, você está sendo próspero.
Terceira coisa que eu elenquei aqui foi: grande parte da nossa vida gira em torno do dinheiro. Então, olha só, a maneira como lidamos com o nosso dinheiro afeta a nossa comunhão com Deus. As posses que nós achamos que temos competem também pelo domínio de Deus na nossa vida. E grande parte da nossa vida também gira em torno do dinheiro. Olha, durante a semana, durante o dia, tal, seja o profissional liberal, seja o vendedor, seja o empresário, seja o agricultor, seja o assalariado, a gente sempre fica pensando, nossa, em como ganhar dinheiro. Como que nós vamos ganhar dinheiro? E gastamos muito tempo com isso. Em receber dinheiro, em ter dinheiro, tudo. É incrível como a nossa vida gira em torno disso. Quando eu falei, tá chegando a hora de pagar aquele boleto, e agora? Como é que eu vou fazer para arrumar dinheiro e tal, aquela coisa toda? Quem tem meu salário, tá? Vai aquele negócio, você ganha 1.000, você vai querer gastar 1.100. Se você ganha 10.000, você vai gastar 11.000. Então, tem isso aí. Não vou dizer que seja uma regra exata, mas quem não passa por um processo de uma educação financeira, até do modo secular, ou uma educação financeira seguindo os exemplos da palavra de Deus, fica nisso aí. Como é que eu vou fazer agora? Não ter que ganhar dinheiro e tal, aquela coisa toda. Falar, quer fazer isso, quer fazer um bico, tem. Então hoje, a nossa vida, vamos dizer assim, a nossa, para me incluir nesse meio aí, gira em torno do tempo que a gente gasta, assim, de uma forma de gastar e ganhar. Ganhar e gastar. Eu tenho uma pergunta que até me fizeram, eu faço para você aqui. Será que, da mesma forma em que pensamos em como ganhar dinheiro, é a forma que pensamos em orar a Deus para poder ofertá-lo? A oferta. A oferta. Olha, muita gente vê o que você recebe, né? Mas Deus vê o que você oferece. E não é só na questão do dinheiro, mas principalmente nisso. Quando o seu coração, a sua riqueza maior está voltada para o Senhor, Deus observa o que você oferece. E será que é a mesma forma que a gente pensa, não, eu vou fazer isso para ganhar 10.000? Mas e aí, será que você pensa da forma, não? Esses 10.000 aqui é para a oferta e tal, é do Senhor, é pela obra, é por isso, é pelo amor e tal, aquela coisa toda? Olha, com Deus não se barganha, mas Deus conhece o nosso íntimo, Ele conhece, né, o nosso coração. Deus nos prepara para tomarmos, assim, muitas decisões, né? Mas as pessoas sempre estão buscando ajuda a respeito. Tudo bem, não é problema nenhum. Mas Deus nos deu isso aqui, ó. Deus nos deu a Bíblia. Deus nos deu a Bíblia para que nós possamos buscar ajuda. Ah, mas como que a Bíblia vai ajudar? Ela vai te ajudar. Ela vai te ajudar. Rui Barbosa estava organizando, conta-nos, né? A história que Rui Barbosa estava organizando a Biblioteca Nacional. Aí perguntaram para ele até de uma forma assim, falando, ô Rui, tem aqui a Bíblia, onde é que nós vamos colocar a Bíblia? Ele falou, até de uma forma assim, por muitos assim, achou até desdenhosa, não, pode colocar em qualquer lugar. Ele falou, mas a Bíblia? Eu falei, olha, se você colocar embaixo, toda a literatura humana está sustentada pela palavra de Deus. Se você colocar a Bíblia no meio dos livros, toda a literatura humana terá a Bíblia como centro de referência. Se você colocar a Bíblia em cima de todos os livros, mostra que a palavra de Deus está acima de toda a literatura humana. Então, onde você colocar a palavra, pode ter certeza, por mais assim vadia que seja a literatura secular, ela terá a Bíblia como uma fonte de referência, mesmo não sendo citada. Em outros estudos, nós vamos falar um pouco a respeito disso, né? As literaturas seculares com a literatura bíblica. Então Deus nos formou para tomarmos, para termos algumas decisões da nossa vida através do que? Da sua palavra. Mas
a gente coloca as nossas ideias, né, que contrastam com os princípios financeiros de Deus. Muita gente, infelizmente, até tem uma ideia, né, de fazer o que é prejudicial, em sonegar um imposto, em não devolver um troco certo e tal. Olha o que diz lá em Isaías, capítulo 55, verso 8. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os meus caminhos não são os seus. Colocando isso aqui dentro da educação financeira, nós veremos que Deus ele tem um pensamento totalmente diverso do nosso em relação aos princípios financeiros. Então, uma coisa, Deus é dono de tudo? É. É dono da nossa vida? É. Se ele é dono da nossa vida, ele também é dono do nosso bolso, da nossa carteira. Mesmo que seja difícil reconhecer, né, o direito de Deus sobre aquilo que supostamente, entre aspas, eu volto a colocar, é nosso, pois a nossa cultura, a mídia e até a legislação não só vai entender que aquilo que é nosso é nosso. Deus não passou procuração para ninguém. Ah, fulano é dono de terra. Beleza, pela legislação, respeitemos. Fulano tem isso, a União é dona das águas, isso, aquilo, tudo. Tudo bem, são formas legais. Mas Deus não passou procuração para dizer, olha, isso aqui é meu, fui eu que criei. Não, tudo é de Deus. Então, se Deus está no controle de tudo que acontece na face da terra, ele vai suprir as necessidades daqueles a que estão debaixo do seu domínio. Deus dá a quem ele quer, da forma como ele quer, para quem ele quer. A partir do momento em que você chegou para ela e falou, tá aqui, minha vida não é minha vida é sua, tá aqui. E quando a gente faz isso, também entregamos as nossas finanças no domínio de Deus. Tenha essa ideia. Começa a raciocinar um pouquinho. Pense naquilo que você está fazendo com o seu dinheiro. Ah, quer dizer, então, falou, não estou dizendo que você seja obrigado, compelido de uma forma forçosa. Ah, então quer dizer que o meu dinheiro tudo é na igreja? Não, você não, mas Deus não precisa do meu dinheiro. Olha, Deus não precisa. Ele não precisa nem de mim, não precisa nem de você. Deus não tem compromisso com ninguém, não. O compromisso de Deus é com a palavra dele. Agora, se nós estamos honrando a palavra dele, concomitantemente, terá um compromisso conosco. Terá um compromisso conosco. Se quisermos ser abençoados, busquemos ao Senhor. Busquemos ao Senhor. Oremos, acima de tudo. Primeiro de tudo, vamos orar, vamos buscar no Senhor e conhecer o que Ele tem como a sua regra, como a nossa regra de fé, que é aqui, ó, a sua palavra. No próximo vídeo, qual nós estaremos aí divulgando, nós vamos agora esmiuçar um pouco mais. Esse foi só um alerta para despertar a tua curiosidade e tal, né? Eu tenho certeza que Deus estará nos usando para transmitir, compartilhar o pouco conhecimento que nós temos a respeito desse tema tão importante que vem a ser as finanças, como nós devemos, né, nos portar de uma forma mais íntima, mais honrosa, mais honesta com Deus no tocante ao nosso dinheiro. Mas amém. Senhor, eu peço que cada coração esteja aberto para ouvir a mensagem que aqui foi divulgada, foi estudada. E se você gostou, clique aí, gostei e tal, e compartilha aí com os demais que você acha que precisa ouvir essa palavra. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima vez, na segunda parte, que nós estaremos falando a respeito da economia de Deus. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.